Bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Gustavo Paulino e hoje temos mais uma aula. Vamos começar por partes, né? Meu nome é Gustavo Paulino e eu estou aprendendo a ser um criador de conteúdo, botar as minhas ideias na internet. E eu comecei esse canal, enfim, tem alguns contextos que a gente vai desvendando ao longo do caminho. E um desses contextos é justamente o fato de eu estar virando um produtor de conteúdo, mas eu não vim do nada. E eu já vou explicar isso com a aula que eu tenho preparada hoje. E uma coisa que eu preciso, coisa de bastidor aqui, não tem muito a ver com a aula, mas tem muito a ver com a minha própria evolução na internet. Eu gostaria de ver isso num futuro próximo, porque a primeira aula que eu lancei foi uma aula muito improvisada, barra roteirizada, então eu não gostei tão bem dela. Enfim, eu coloquei um roteiro, não gostei, melhorei o roteiro, trouxe um roteiro melhor para que eu consiga me expressar melhor e fique melhor, né, nas gravações, enfim. E cara, isso faz parte da minha evolução e é importante eu falar sobre isso porque isso é como salsichas são feitas, cara. Sim, eu sou uma salsicha e ao longo de 3 anos eu me comprometi a fazer uma aula toda quarta às 20 horas e publicar ela no meu canal do YouTube. E é isso que a gente está fazendo. Então, da última aula, eu não gostei muito do formato, enfim, mudei um pouco, replanejei e trouxe uma aula mais formatada para um estilo onde eu possa ter um roteiro aqui na minha tela e eventualmente eu vou olhar para o roteiro e vou olhar para a câmera, ou eu vou olhar para o roteiro e vou continuar falando, porque esse é o meu modo, né? Improviso mais algo que já está planejado, porque ninguém consegue chegar na câmera aqui com os conteúdos que eu quero transmitir e simplesmente abrir a boca e falar, porque esse era um dos meus problemas. Eu simplesmente achava que as minhas ideias era simplesmente abrir a câmera e falar e que isso faria sentido, mas não, meu querido Gustavo, não funciona assim. Você tem que planejar, você tem que se preparar, porque a pessoa que tá lá do outro lado, ela espera um bom conteúdo. E é isso que eu vou transmitir hoje. Então, o fato de eu melhorar os roteiros, o fato de eu melhorar como produtor de conteúdo, enfim, vocês já vão me conhecer melhor. Faz parte da minha evolução como salsicha. E minha cadeira tá fazendo mais barulho que o próximo passo é trocar de cadeira. Eu vou jogar essa aqui fora e vou comprar outra, porque já tá bem velhinha. Foi dos tempos em que eu comecei na internet e as coisas mudam, né? Mas enfim. Então, antes da gente começar o nosso conteúdo, disclaimer rápido aqui pra você que acabou de chegar no canal e pra você que tá aqui no canal há algum tempo, né? Tem poucas pessoas, mas esse é o objetivo, é eu crescer do zero essa audiência em torno desse conceito. Leve suas ideias a sério. Então, um disclaimer rápido aqui que eu tenho aqui, eu preciso falar isso pra você, só pra alinhar o jogo, que esse canal é sobre levar as suas próprias ideias a sério. Eu coloco as minhas na mesa, você pensa sobre as suas. Você não é obrigado a concordar comigo, mas é proibido a não pensar. Se topar esse contrato, bora pro conteúdo. E a gente já entrou no conteúdo agora, porque o primeiro passo desse conteúdo é eu contextualizar um pouco sobre qual é o objetivo dessa aula, tá? Eu quero que você entenda que esse canal, ele nasce de um caos real, do campo de batalha mais feroz que existe sobre, enfim, criação de empresa, e a minha vivência, né, nos bastidores da internet. E esse canal, cara, ele não vem de um livro de teoria, ele vem literalmente da prática do dia a dia, ele vem do caos empresarial, do marketing, hustle da internet, frenesi, produtividade, muitos eventos, dinheiro rolando, investimentos altos com especialistas, enfim. Esse canal nasceu dessa dinâmica e que me moldou como pessoa e que me fez me tornar quem eu sou hoje, né? Me posicionando na internet agora,
me tornando agora um especialista dentro daquilo que eu trabalhei durante algum tempo. E vocês já vão entender. E eu quero que você me veja nesse vídeo como um estrategista, né? Que criou uma gramática própria, um modo próprio de pensar, tá? E esse canal aqui vai servir como laboratório prático daquilo que eu me especializei durante anos, daquilo que eu criei, tá bom? E no final eu quero que você pense, cara, pelo menos esse cara aí tem uma pele em jogo, ele não é só um carinha ali aleatório que tá falando alguma coisa que descobriu na internet. Não, esse cara aí tem pele em jogo, porque realmente eu tenho, e é isso que eu quero que você, porque você tá aqui para assistir o meu canal, os meus vídeos, e eu quero que você entenda isso e me enxergue dessa forma, tá bom? Então, o que nos faz ir para o próximo passo, né, do nosso vídeo. Cara, que legal, que massa, muito bom. Porque o último vídeo não saiu tão legal, mas é isso mesmo. É como salsichas são feitas. Então, vamos começar de novo aqui. A gente já passou pelo ponto 1, o objetivo. Reformulei o meu canal, o roteiro, como que as coisas vão acontecer, né, nesse canal. E para contextualizar melhor, eu preciso te mostrar, né, um pouco da história do porquê, né, esse vídeo existe. Que o título do vídeo, aliás, o título do vídeo é A História do Caos da Minha Empresa. O título do vídeo que você está vendo aí, tá bom? E, cara, por quê? Eu preciso te mostrar um pouco do contexto, do que acontece, tá? Então, só para deixar claro que eu não decidi virar conteúdo, criador de conteúdo, né? Embora eu sempre quis, né, criar conteúdo, né? Esses vídeos que você vê aqui no canal, eles são uma fase pública de um trabalho que começou há anos atrás, há 5 anos atrás. Não é do nada. Eu não simplesmente sentei a cadeira na bunda, sentei a bunda na cadeira e comecei a gravar. Isso aqui surgiu de anos de experimento, estudo, enfim. Então foi quebrando a cabeça, estudando a minha própria empresa, né, estudando teoria pesada sobre organização, sobre teoria organizacional, tá? Escrevendo artigo teórico, submetendo a revista gringa top, recebendo feedback, e enfim, e agora com estratégia pronta, com roteiro pronto, com tudo bem planejado, tudo como eu gosto de trabalhar, eu finalmente sentei a bunda na cadeira, coloquei a câmera para gravar e agora eu tô falando as minhas ideias para uma câmera, tá bom? Então, não foi do nada. E aí, a minha cadeira continua, né? Calma que a minha cadeira ela vai ser substituída. Falta um óleozinho nela aqui. Mas eu vou trocar essa cadeira e é isso, legal? Então, cara, feito isso, né, você entendeu que, pô, isso aqui surge do caos, né, da minha empresa, da minha própria experiência de vida como empresário, enfim, eu preciso que você entenda um pouco sobre o meu contexto, de quando eu comecei a trabalhar com a internet, que foi lá em 2021, eu estava na faculdade, e aí a faculdade entrou naquele caos, né, de fechamento por conta do que aconteceu em 2020, enfim, e aí meu irmão começou a trabalhar com internet, ele pagou R$1.000 em um curso e eu achei bizarro. Falei, você tá louco, você pagou R$1.000 num curso de internet. E era sobre tráfego pago e eu comecei a trabalhar justamente pela influência dele, que inicialmente a gente começou a trabalhar com internet, comecei a trabalhar com outras coisas com internet. Cara, eu fiz de tudo pra fazer a minha carreira na internet, pelo menos dar alguma coisa certa. E a minha cadeira continua. Day trade, cara. Quem não fez day trade na internet, que começou a trabalhar com internet no... E eu fiz dinheiro sim com day trade, tá? Eu não era um aluno ruim que perdia tudo, embora eu perdi dinheiro, mas ganhei dinheiro também. E foi justamente nesse ponto de virada em que eu falei, cara, day trade não é pra mim. Eu peguei e falei, cara, não vou
me submeter a isso, porque é muito risco e eu preciso de dinheiro agora. O que eu posso fazer para fazer dinheiro agora na internet? Né? E aí eu peguei a graninha que eu consegui ali na internet com day trade, montei um computador, montei um setupzinho, comecei a trabalhar com aquele curso que eu menosprezei de R$ 1.000 que meu irmão tinha comprado. Enfim, a gente começou a trabalhar junto e ao longo dos anos, cara, caos total, tá bom? Porque, e aí a gente já entra no ponto 2, que é dessa história, né? Porque, tipo assim, eu comecei a trabalhar em 2021 com internet, né? Fiz meu primeiro caixa ali com o quê? Com day trade, mas aí eu larguei fora e eu comecei a prestar outros serviços. Enquanto eu estava estudando o mercado de marketing digital, eu começava a prestar outros serviços, né? Sei lá, uma construção de site, edição de vídeo, e aí tráfego pago, e aí estratégias, enfim. E tudo isso me moldou para ser a pessoa que eu sou hoje, o estrategista com a mente que eu tenho hoje, tá? E durante de 2021 para 2024, eu fiz cursos, mentorias, trabalhei diretamente com gigantes da internet, tipo, com grandes projetos, investindo rios de dinheiro, mas eu simplesmente, quando eu de fato, me tornei empresário e eu me considerei um empresário, eu simplesmente não conseguia entender porque eu não conseguia entender como construir uma empresa, cara. Porque eu fiz os cursos, paguei mentoria cara, trabalhei com grandes pessoas e grandes projetos e eu não conseguia pegar a prática da minha experiência e aplicar na minha empresa. E eu vi as outras pessoas tendo sucesso nas suas empresas, construindo os processos, não sei o quê. E por que eu não conseguia entender? E aí foi que entrou o ponto que eu falei, cara, a minha mente, ela trabalha com primeiros princípios, com coisas que façam sentido. Na escola existia uma regra lá, se você somar 2 mais 2 dá 4. Por quê? Porque existe uma estrutura por detrás, a matemática, um estudo. Só que na criação de empresas não existe algo estrutural que sirva para a maioria das empresas. E foi esse o ponto, né, da minha virada, que eu peguei e falei assim, cara, o problema não é eu, o problema é a gestão, o problema é o campo que não avançou nisso, que não criou leis estruturais, que não criaram algo que fosse fixo, né, que servisse como base, porque você vai entrar em algum curso de mentoria, etc., sobre criação de empresa, porque se você quer trabalhar com internet, se você trabalha com internet, você sabe que você precisa, em algum momento, virar um empresário, contratar, enfim. Mas ao longo desse tempo você vai se especializar, né? E existe uma coisa que é bem interessante, porque nenhum curso, não existe, e aqui eu tô colocando a minha ideia a sério em público, cara. Não existe nenhum curso da internet que vai te falar assim, faça isso na sua empresa, faça aquilo de forma que todos os outros cursos e de forma que todas as outras especialidades, todos os outros especialistas concordem entre si. Porque cada um, e aí foi o problema que eu descobri, cara, existe um problema, que é o problema do depende. Cada curso, cada empresa, cada coisa vai dizer pra você, depende. Depende do que você quer, depende. E eu falei, cara, isso não faz sentido. Como que eu vou criar algo complexo com todo mundo me dizendo que depende do contexto? E ainda mais na internet, cara, que 1 ano de internet, se você sai 1 ano da internet, é como se fosse 10 anos da vida real, porque as coisas mudam muito rápido, informação, enfim, tá? E aí eu falei, não. Eu vou sair 1 ano da minha empresa do operacional. Vou cortar isso aqui. Vou sair um ano da minha empresa do operacional para resolver essa jossa. Não faz sentido
eu pagar mentoria e curso caro e as pessoas me dizerem que depende nada, cara. Eu vou descobrir isso. E aí foi quando eu saí 1 ano do operacional da minha empresa e para resolver esse problema de uma vez por todas. E eu descobri que, na verdade, não depende. O depende é só sobre como que eu vou alocar os recursos, né, os músculos dentro de uma estrutura fixa. Mas a estrutura, ela existe. E eu descobri isso. E esse foi o ponto da virada, né, da minha trajetória. Então, eu descobri uma gramática que serve para qualquer organização durável. E existe. E eu vou, ao longo do canal, mostrar isso. Que nos faz entrar no ponto central da nossa aula, que é do que realmente a gente está falando aqui, Gustavo. Tu fala de levar as suas ideias a sério, mas o que tem a ver você falar sobre gestão, sobre a sua empresa? Cara, porque é justamente isso. Porque eu tinha uma intuição de tipo, não faz sentido eu pagar mentoria cara e as pessoas falarem, depende. Eu falei assim, beleza, eu vou descobrir o que não depende. E aí eu falei assim, cara, não depende. A teoria da gestão é a teoria da contingência, enfim. Não sou o melhor especialista, eu estudei o suficiente para criar a minha especialidade dentro da internet, tá bom? Então, eventualmente posso falar uma besteira, mas eu tô aqui para me expor e evoluir e levar porrada da realidade, do feedback das pessoas que assistirem os meus vídeos, tá bom? Então, onde que a gente estava? A gente estava entrando no conceito central desse vídeo, né? A teoria do depende, né? Na gestão todo mundo fala a mesma coisa. Não existe uma melhor forma de organizar. Tudo depende. Isso é parcialmente verdade, mas na prática vira uma desculpa para ninguém se comprometer com uma estrutura clara e visível, tá? O ponto dessa aula não é mostrar como eu vivi o caos da minha própria empresa dentro desse depende. Aliás, o ponto dessa aula é eu mostrar como que eu vivi o caos dentro da minha empresa com essa teoria do depende, tá? E é por isso que eu decidi criar uma gramática para organizar o caos e viver sem aceitar esse destino do depende, tá bom? Então, só para você entender a dinâmica do mercado, como que funciona a teoria do depende aí na internet, porque tem vários métodos, tem vários... Eu não vou citar nomes aqui, enfim, ainda não estou nesse ponto, mas tem várias pessoas na internet com vários métodos e é difícil achar alguma coisa que converse entre si e que seja coerente. Tipo, uma pessoa fala, fulano, eu acho isso. Outra pessoa fala, ciclano, eu acho aquilo. Mas nós concordamos com a estrutura. Isso que não existia até então, até eu sentar a bunda na cadeira, sair 1 ano do operacional da minha empresa para resolver esse dilema, tá bom? Tá? E como que era a sensação do caos na minha empresa? Quem não sabe, a minha empresa se chama a Black Belt, tá? A Black Belt era uma sensação assim. Embora nós participávamos de grandes projetos, tínhamos acesso aos melhores cursos, às melhores mentorias, aos melhores players, eu sentia como se eu tivesse o tempo todo apagando incêndio, né? Os grandes diziam, façam isso, façam aquilo, mas eu não conseguia ter paz mental, tá? Era uma percepção de que se tudo depende, qualquer coisa que eu faço é aleatório, né? Porque se tudo depende, se todo mundo fala, depende, então é aleatório, então não faz sentido o que eu tô fazendo. E era essa a minha inquietação. Porque o ponto da aula é levar as suas próprias ideias a sério, a ponto de colocar ela na mesa, ver o que a realidade fala sobre ela, né, e sustentar isso, refinar e melhorar. Porque, cara, quando eu disse lá, alguns minutos atrás, sobre o que tem a ver a história da minha empresa com a narrativa do Natal, do Natal, com a narrativa do canal sobre levar as suas próprias ideias a sério, é justamente essa. Eu quero levar a minha teoria tão a sério que eu quero ver até onde ela vai. E é isso que eu quero instigar em você. Eu escrevi artigo, cara, mais de 200 páginas sobre... Não depende, existe uma estrutura, e eu escrevi isso.
coloquei em repositório público, enfim, tá? Mas existia esse incômodo, e aí que surgiu, eu vou levar essa minha ideia tão a sério, vou submeter a um jornal top na Europa, vou levar feedback, vou refinar, vou reenviar, e vou expor isso publicamente, vou escrever, vou criar conteúdos na internet para defendendo isso e incentivando as pessoas a criarem e a defenderem as suas ideias. Porque se você tem uma ideia que te cutuca e que fica o tempo todo te incomodando, mas você tem medo dela porque a realidade existe lá fora e você não pode... Cara, esse canal é para você, porque se você sente que tem algo diferente, e todo mundo tem, eu sei, mas tem pessoas que são mais pensativas, gostam mais de lógica e querem transmitir aquilo que tem dentro pro mundo em algo concreto. É isso, fica aqui e faz sentido eu mostrar o exemplo real da minha empresa para você, né, dentro desse canal aqui, tá? Então era um incômodo, né, dessa teoria do depende. E aí eu sempre esbarrava, né, com essa ideia da gestão que diz basicamente não existe a melhor forma, tudo depende, né? E aí, em vez de eu aceitar isso como se fosse algo definitivo, eu falei, não, eu vou criar algo próprio e vou provar que tá todo mundo falando sobre a mesma coisa, só que ninguém ainda declarou isso publicamente. E aqui, cara, eu tô me botando... porque eu tô defendendo algo muito ambicioso, e foi justamente a resposta da editora-chefe da revista. Ela falou, cara, tu tá tratando o que você quer abordar de uma forma muito ambiciosa, toma cuidado com isso, melhora esses pontos e tal, beleza, enfim, mas eu tenho noção, porque quando eu afirmo existe uma estrutura universal para qualquer organização durável, eu tô me comprometendo como... Cara, é uma coisa bizarra, porque não existia isso na gestão. Poucas pessoas falam sobre isso e poucas pessoas têm a moral de defender isso com rigor suficiente para sustentar o seu argumento. Então, e eu fiz isso, cara, e com rigor científico para sustentar. Não existe uma estrutura, enfim. E aí, que existe o ponto da virada, né? Então, se tudo depende do quê, né? E a pergunta que mudou meu jogo, né? Então, qual é a coisa que não depende, né? E eu sei que você tá... Pô, mas que gramática é essa? Cara, enfim, ao longo dos vídeos a gente vai conversando sobre isso e você vai aprendendo. É justamente por isso que toda quarta, às 20 horas, tem uma aula onde eu gravo, falo sobre a minha ideia, defendo a minha ideia, e você não é obrigado a concordar comigo, mas não pode não levar a sua própria ideia a sério, tá bom? E daí que nasce, né, dentro desse contexto todo, esse caos, muito trabalho, que nasce a ideia de criar um esqueleto, né, que qualquer empresa, qualquer organização pode vestir e se basear nela para criar qualquer coisa contextual. E aí é o ponto em que eu defendo, tá bom? E esse canal aqui vai servir de laboratório aberto para eu aplicar isso na minha própria empresa, levando a sério as minhas ideias, mostrando isso na prática, que é possível um carinha louco levar as suas próprias ideias a sério, tá bom? E mostrando para você que, tipo, pô, eu saí do operacional da minha empresa, fiquei um tempo bizarro só focado nisso para criar isso, e agora sentando na cadeira para gravar e mostrar isso publicamente. Então a minha empresa, ela vai servir como laboratório prático daquilo que eu me proponho a defender a sério em público, tá bom? Então, o recado para você aí para sua vida ou para sua empresa, enfim, se você vive em caos, talvez não é que seja falta de esforço, porque eu me esforcei muito, eu fiz muito, eu estudei muito. Cara, era bizarro, era obsessivo, horas e horas de estudo, horas e horas de trabalho que causaram questões psicológicas, enfim, quem trabalha com internet sabe, mas eu não conseguia sair do caos, mesmo com acesso a todas as outras, a todas as melhores ferramentas do mercado, né? Mas se você vive isso, cara, talvez isso não seja falta de esforço, porque eu vivi isso, seja na verdade uma falta de estrutura.
E eu tô aqui para declarar isso para você, tá bom? Então, esse lugar, esse canal aqui é o lugar onde eu vou testar, né, o que acontece quando eu levo uma ideia minha a sério, que é a gramática que vai contra esse tal depende. Não depende, e eu vou provar isso publicamente, beleza? E aí você pode estar se perguntando, tá, Gustavo, mas eu não tenho empresa, esse contexto que você tem não faz parte da minha vida, tá? Eu sei que as nossas vidas, elas são diferentes e é justamente por isso que eu me posiciono aqui para dar uma lucidez sobre você de uma versão da minha vida e te inspirar, tá bom? E eu sei que as nossas vidas, elas são diferentes, mas o que eu quero ensinar aqui serve para o público que eu quero construir aqui nesse canal, tá bom? Então, as pessoas que têm boas ideias, mas elas não levam a sério a ponto de transformar isso em algo concreto, tá bom? Então, não tem a ver com a minha vida pessoal, com o meu contexto em específico. Tem a ver como eu vou transformar isso em ideia para que você reflita e melhore a sua vida de forma estruturada e não de forma caótica, mesmo com tanto esforço, com tanto trabalho. Beleza? E aí você também pode estar me perguntando, tá? Mas, Gustavo, eu não tenho esse tempo que você tem para planejar, para fazer tudo isso. Enfim, eu preciso cuidar da minha vida, eu tenho trabalho e eu já passei por isso, cara. E, apesar de eu ser novo, eu tenho 25 anos, eu já passei muito isso e eu entendo perfeitamente isso, tá? Mas entenda que o fato de você ter tempo para estruturar a sua vida, a sua empresa, enfim, isso não é um privilégio roubado. Isso é um privilégio construído. O fato de eu de eu sentar a bunda na cadeira, gravar, mostrar, criar um roteiro, isso não é algo que surgiu do nada. E apesar de eu ser novo, ter 25 anos, eu trabalhei muito para isso, então não é um privilégio roubado, é um privilégio construído, e eu quero te ensinar também a como você pode criar esses privilégios na sua vida baseado em algo mais fixo, mais estruturado, mais previsível, que a gente elimine o caos da nossa vida e transforme isso em algo mais fácil, mais leve de levar a vida, tá bom? Então, a gente já tá terminando esse vídeo aqui, é o vídeo 2 do nosso canal, cara, e eu gostei muito, porque eu tenho um roteiro, tem algumas coisas, alguns pontos chaves que eu preciso falar, tô aprendendo ainda com o modelo que eu criei, tô aprendendo a gravar conteúdo, embora eu já vinha me expondo há algum tempo na internet, para criar esses micros, né, exposições para que eu me adapte à câmera, mas hoje de fato eu tô sentando a bunda na cadeira e gravando para a internet e levando as minhas ideias a sério, tá bom? Então, o que eu quero que você saia desse vídeo aqui, né? Eu quero que você comece a levar suas próprias ideias a sério, tá? Não achar que é loucura, exponha ela à realidade e não tenha medo, cara, porque, cara, se você não se você não banca aquilo que você acredita, quem que vai acreditar em você, entende? Quem que vai bancar isso? É só você, cara. Então é por isso que esse canal existe, para você, de fato, levar as suas próprias ideias a sério, tá bom? E pra terminar aqui, cara, eu tenho um disclaimer fixo que faz parte do meu roteiro, mas eu preciso sempre reforçar aqui que toda quarta, às 20 horas, horário de Brasília, tem vídeo novo aqui no canal, tá? E a regra da casa aqui é... Nossa, meu Deus, vamos voltar, que eu tenho que falar isso de forma bonita, porque isso é o disclaimer do canal, quando eu fecho o canal, enfim. Toda quarta... E eu vou ler aqui porque eu não vou conseguir, porque isso é uma frase decorada, tá? Então, toda quarta, às 20 horas, horário de Brasília, tem episódio novo aqui no canal. A regra da casa aqui é simples. Ideia boa é aquela que apanha da realidade e continua de pé. Meu nome é Gustavo Paulino e a gente se vê no próximo vídeo. Na próxima quarta. Então, se você gostou, já se inscreve aqui no canal e deixa um like. E tamo junto, cara. Leva suas ideias a sério.